questão número 52 mandou você calcular a área de uma lona que foi colocada aqui ligando dois prédios para ficar uma sombrinha aqui meio-dia. Para ficar uma sombrinha aqui meio-dia não, eu acho que é para não cair chuva, né? Tá, então a gente tem que saber a área dessa lona. Aqui tem anunciado, uma empresa foi contratada para colocar essa cobertura aqui, etc. Ele deu aqui as medidas todas. E sabendo essas medidas, você tem como calcular a área do trapézio. Essa lona é um trapézio, né? Tem forma de um trapézio. Claro que é um trapézio, porque ele falou que as paredes aqui são paralelas. Ó, as paredes laterais são paralelas, então essa linha paralela a essa, pronto, isso já é suficiente para ser um trapézio. Agora, olha só, eu não sei se esse trapézio é desse jeito ou se ele é desse jeito. Qual é a diferença entre esse e esse? É porque aqui eu desenho um trapézio isósceles, né? Aqui um trapézio qualquer, um trapézio não isósceles. Ele falou se o trapézio tem esse formato ou esse formato? Não, só falou que as paredes laterais são paralelas, então isso garante que essas bases aqui são paralelas. Não, e ele deu as medidas aqui para você calcular a área, mas não falou se é desse jeito ou desse jeito. Mas não tem importância, porque para calcular a área, você não precisa saber se o trapézio é isósceles ou não. Quais são as informações que você precisa para calcular a área de um trapézio? Você precisa das medidas das bases. Isso ele deu. Porque ele deu essas medidas aqui das laterais dos prédios. Olha aqui, ó. Um prédio tem uma altura de 80 metros e 28 metros de largura. O outro prédio, que é o mais baixo, tem 60 metros de altura e 20 de largura. Então, essas medidas aqui das bases são 28 e 20. Então, a base menor é 20 e a base maior é 28. Pode ser que seja assim também. Vamos desenhar aqui. Pode ser que seja desse jeito, 20 e 28. Tá, para calcular a área, o que eu preciso? Quanto que é a fórmula da área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor sobre 2, multiplicado pela altura. Então, olha só, não interessa se ele é isósceles ou não. O que interessa são as medidas das bases para efeito de cálculo de área. E a outra informação que a gente precisa é a altura. A altura do trapézio, que é a distância entre essas bases. Essa altura está aparecendo aqui, ó. Então a gente já tem quase tudo aqui para calcular a área, só falta a altura. E como é que a gente vai calcular a altura? Usando as outras informações que o problema deu. Olha só, quem está olhando essa figura nesse sentido, lá de longe, né? Vai enxergar o quê? Vai enxergar um negócio assim. O prédio mais baixo aqui à esquerda. O prédio mais alto aqui à direita. E vai estar enxergando a lona aqui assim, né? Claro, quem está olhando nesse sentido está vendo o plano desse trapézio reduzido a um segmento de reta. Isso aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo aqui, ó. Se você pegar o prédio mais baixo, traçar aqui uma paralela, uma linha horizontal, isso aqui vai ser perpendicular à parede do prédio mais alto. Então, quanto é que valem esses catetos? Ó, ele deu as alturas dos prédios e ele deu a distância entre os prédios. Então, a gente tem tudo para calcular. Olha aqui. Sabendo que essas duas paredes laterais distam 15 metros uma da outra. Então, essa medida aqui é 15 metros. Então, aqui esse cateto é 15 metros. É a mesma medida aqui da distância entre os prédios. Tá, e o cateto menor vai ser quanto? É a diferença das alturas dos prédios. Um prédio mede 80 metros de altura. O outro prédio tem 60 de altura. Então, essa distância aqui é a diferença das alturas dos prédios, que dá quanto isso? 80 menos 60. Então, 20. Ficou fora de escala a figura, né? Mas não tem importância. Com isso aqui dá pra gente calcular essa medida, que é a hipotenusa desse triângulo, fazendo um Pitágoras, né? Vamos chamar isso aqui de altura.
Esse H, que é a altura do trapézio, é a hipotenusa desse triângulo aqui. Então, fazendo Pitágoras simples, H ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 20 ao quadrado, que é 400. 15 ao quadrado é 225. Então, a soma dos quadrados dos catetos dá 625. 625 é o quadrado de quem, hein? É o quadrado de 25. Então, o H vale 25. Pronto, já sei a medida do H, 25. Então, já temos tudo aqui para calcular a área. Agora, só um detalhe. Vamos voltar aqui e lembrar de uma coisinha. Eu fiz um Pitágoras aqui, mas normalmente eu não faço isso. Normalmente, eu faço isso aqui por semelhança. É o seguinte, esse triângulo aqui, esse misterioso triângulo, que por sinal tá errado, né? Quer dizer, ele tá fora de escala. Na verdade, esse aqui é maior do que esse. Ele deveria ser assim, ó. Aqui valendo 15 e aqui valendo 20, não é isso? Esse é maior que esse. E aqui é a hipotenusa dele, que eu quero descobrir quem é. Certo, tá, aí a gente fez um Pitágoras aqui, soma dos quadrados dos catetos, tal, isso aqui é o quadrado da hipotenusa, achamos o valor da hipotenusa, 25. Porém, eu costumo fazer isso aqui de outro jeito mais rápido, dá menos conta. É observar que esses catetos são proporcionais a 3 e a 4. Isso aqui é 3 vezes 5, isso aqui é 4 vezes 5. Então, esse triângulo aqui, ele é semelhante ao famoso triângulo 3, 4, 5. É o triângulo pitagórico básico. Esse triângulo aqui é esse multiplicado por 5. Todo mundo aqui multiplicado por 5. Então, ao invés de trabalhar com 20 e 15, que nem a gente fez aqui, a gente lembra do 3, 4, a hipotenusa é 5. Qual é a proporção entre esses dois triângulos? É 5, né? Isso aqui é 3 vezes 5, isso aqui é 4 vezes 5. Então, a hipotenusa vai ser 5 vezes 5, que é 25. Então, a gente acha o 25 fazendo menos conta, né? Você deve fazer desse jeito aqui sempre que possível. Tá, então temos aqui as bases e a hipotenusa. Então vamos calcular a área. As bases são 20 e 28, somando aqui 20 mais 28 sobre 2, vezes a altura, que é essa medida aqui que a gente viu que é 25. Pronto, isso aqui vai ser a área da lona. Quanto que vai dar isso? Olha aqui, ó, 20 mais 28 dá 48, sobre 2 dá 24. 24 vezes 25, isso aqui dá 600. 600 o quê? Tá tudo em metros? Todas as medidas em metros? Então, a área é 600 metros quadrados. 600 metros quadrados, olha aqui, ó. 600 metros quadrados, resposta correta, letra C de Charlie.